Boa noite, amigos. Boa noite. Revendo amigos aqui da doutrina e de outras áreas, mas é sempre bom, e aqui nesta casa a gente sempre é recebido com muito carinho. Então é um clima de harmonia, de paz, que a gente pretende, com o estudo da noite, com as reflexões da noite, né, manter e melhorar ainda mais, se possível, esses momentos. Vamos encontrar aqui já o tema. Mas enquanto encontramos, a gente já pode ir falando alguma coisa. Eu não combinei nada com a Cláudia, mas o que a gente já pôde ver aqui na projeção sobre os passes, né? O passe é uma transfusão, mas depende de nós, da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso sentimento. E recebemos a mensagem da noite, obreiro sem fé, quer dizer que é trabalho, né? Obreiro sem fé não adianta nada. E o seu Moacir, como ele me chamou de seu Paulo, vou chamar de seu Moacir. Então o seu Moacir já veio aqui, já nos preparou ainda mais o ambiente para que a gente possa estar nesse clima de paz, né? E o tema da palestra é sentir Jesus. Acho que tudo isso que nós falamos antes, que estava escrito aí, a mensagem é realmente sentir Jesus. Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem Jesus, biografado tantas e tantas vezes, mas isso não tem sido suficiente para que os homens despertem para a realidade que ele, Jesus, trouxe. Ouvir falar de Jesus, creio que todos que estamos aqui já ouvimos falar. Conhecer algumas de suas palavras, de suas curas chamadas de milagres, algum trecho de alguma de suas parábolas, é provável que muitos de nós conhecemos. Porém, ainda não analisamos com profundidade o real objetivo, a aplicação desses conceitos. Não sei se posso chamar assim, pois são eles, os conceitos, as leis de Deus, que produzirão a harmonia geral no universo e o progresso moral e espiritual de cada um de nós, enfim, a nossa evolução moral e espiritual. Então, conhecer Jesus, ter ouvido falar dele, ter lido sobre seus feitos e suas palavras, não basta. É necessário sentir Jesus. Então, como podemos sentir Jesus? Alguma sugestão? Tagore, não desejando tomar parte no Festival da Solidariedade, perdi a arte de cantar e morreu-me na garganta sem voz a melodia do amor. Então esse poeta disse que ele não quis participar do festival, da festa, da alegria de ser solidário com o seu irmão, com o seu semelhante. E o que aconteceu, em virtude disso, perdeu a arte de cantar, ele perdeu a comunicabilidade com o seu semelhante, com o seu irmão, né? E disse então ainda que morreu em sua garganta, sem voz, a melodia do amor. Quer dizer, se afastar do seu semelhante, do seu irmão, trouxe para ele um distanciamento do que é realmente o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes me visitar. Então perguntaremos a Jesus, porque era para nós que ele estava falando e continua falando: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos?
quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E Jesus responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. No capítulo 17 do mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a orientação, o estudo Sede Perfeitos. E nós vamos então apresentar nessa parte os caracteres do homem de bem. Quando nós falamos o homem aqui dentro da doutrina, é o homem e a mulher, é a universalidade. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele, o homem, interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara e fizesse. Parece pouco, né? Mas os Espíritos continuaram. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, sem a permissão de Deus, nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. O que mais? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vejam que os bens temporais também têm, né, a sua necessidade e o seu valor. Mas os bens espirituais, porque nós somos espíritos criados simples, mas perfectíveis, este corpo deixará de existir, como outros que nós já ocupamos deixaram de existir, mas o espírito, a essência, a alma, o que anima este corpo, permanece vivo eternamente. Após criado por Deus, permanecerá a sua individualidade atravessando através das reencarnações, quer dizer, das vidas sucessivas, né? Realizando os seus aprendizados, trabalhando pela sua evolução, pelo seu progresso, mas esse espírito permanecerá vivo. Então é por isso, conhecendo isso, nós temos a fé no futuro. Sabem porque todas as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal como o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então não importa o meu interesse, importa que seja feita a justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Não critica quem pensa diferente. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.
a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O homem de bem sabe tudo isso. E vive. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, se eu sei da situação de alguém, uma situação desagradável, tudo farei. Se eu tiver que levar isto ao conhecimento, tudo farei para que seja causando o menor dano, a menor contrariedade àquele irmão, né? Porque ele é o meu irmão, meu semelhante, necessita da minha paciência, da minha tolerância, da minha compreensão. E porque eu sei que eu também estou sujeito e que também gostaria de ser tratado com respeito, com educação, para que aquele meu problema não se torne ainda maior, né? me tirando muitas vezes da própria sociedade, tirando-me a oportunidade de reparar aquele equívoco, aquele engano, aquele erro, né? Me tirando essa oportunidade e me deixando ainda mais prejudicado e prejudicando aqueles que caminham ao meu redor. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outro. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que há um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. E o subordinado? De sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Todos estamos envolvidos no mesmo contexto. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, que são as leis de Deus, como quer que sejam respeitados os seus. Isso que apresentamos são os caracteres de um homem de bem, que já era bastante difícil de realizar. Mas os Espíritos não deixaram por aí, né, Cláudia? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda não estão todas aí. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que há todas as demais coisas. Então, agindo desta forma, estamos nos conduzindo a sermos completamente um homem de bem. Então, sentir Jesus é estar constantemente em prece. Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração, como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. A prece é a filha primogênita da fé,
Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Quando nós estamos então em sincera prece, nós somos levados a estas regiões, né, de paz, de harmonia. Nos sentimos como se estivéssemos num paraíso, e realmente estamos num paraíso, através então da prece sincera de coração. Mas podemos perguntar, como é uma prece, né? Não é uma prece decorada. Tem uma história que diz que o autor é desconhecido, que é o Zé, né? Que entrava todo dia em uma igreja, ia até a sacristia, até o altar, se ajoelhava e rapidamente se levantava e saía. O sacerdote, o ajudante ali, ficava preocupado porque aquela pessoa muito simples entrava, saía rapidamente. A igreja, o altar tinha coisas de valor. O que será que ele está querendo, né? No dia seguinte, ao meio-dia, ele voltava, entrava, rapidamente saía, e assim foram os dias, né? E aí um dia ele perguntou o que ele fazia, né? Essa pessoa que tomava conta perguntou a essa pessoa: o que é que você vem fazer aqui, né? E ele respondeu: eu venho falar com Jesus todo dia. Ao meio-dia, eu entro e falo: Jesus, eu sou o Zé e vim te ver. Essa é uma prece. Essa é uma prece de coração, de sentimento. Né? Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma. Se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Palavras de Santo Agostinho, ditadas, e se encontra no Livro dos Espíritos, né, página do ano de 1861. Então esse santo, esse irmão de luz, né, veio trazer essa mensagem como outras. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente o conselho de Santo Agostinho interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos, quer dizer, não indagarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Então, as nossas faltas, os nossos equívocos, os nossos enganos, né? Nós às vezes deixamos passar e nem nos damos conta, porque nós não nos perguntamos, né? Como estamos agindo, como estamos falando, o que estamos pensando. E a forma interrogativa, que é uma forma ensinada por Santo Agostinho, tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela, a forma de pergunta, exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Não são os outros que devem nos julgar, e nós não devemos julgar aos outros, devemos perguntar a nós mesmos o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né? Que caminho eu estou seguindo, que caminho eu estou orientando aos irmãos que caminham ao meu lado, né? Tanto encarnados como desencarnados, porque Paulo já nos disse que nós temos ao nosso redor uma multidão, né? Uma multidão de espíritos, né? De irmãos que já não ocupam esse corpo físico, que não estão ocupando esse corpo físico na oportunidade.
É necessário o conhecimento de si mesmo, de nós mesmos, para que possamos sentir Jesus. Kardec perguntou aos espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Questão 919 de O Livro dos Espíritos. E um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. É Sócrates, né? Esse pensamento. Conhecer a ti mesmo. A essa resposta, Kardec colocou que conhecemos a sabedoria que esta máxima contém. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí é Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, se pedimos com vontade, com sinceridade, né, Deus estará nos dando, através da intuição, através do nosso anjo protetor, né, através de uma mensagem como essa que nos chega e nós não sabemos porquê, através de um livro que nos apresenta, um bom livro, né, ali nós encontramos as respostas às nossas dúvidas. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis de ser praticado por outra pessoa. Então, eu estou em dúvida se isso que eu fiz é bom ou não. Bom, então vamos ver. Se ela fosse praticada por uma outra pessoa, por um outro irmão, por um outro companheiro, como eu qualificaria? Não devia fazer isso, então você também não deve. Deus não tem dois pesos e duas medidas, é uma só. Se não é bom, se ele não pode praticar porque não é uma boa ação, eu também não devo praticá-la, porque ela continua não sendo uma boa ação. Nem que eu pratiquei, né? E também nos diz: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho um amigo, vou e pergunto: olha, eu estou fazendo tal coisa, eu pretendo fazer tal, né, atividade ou tal. O que você acha? Se ele for realmente um amigo,
Ele vai dizer o que ele realmente pensa. Olha, isso daí não é bom, não faça. Se for alguma coisa, né? Se for uma coisa boa, ele vai me dizer, faça sim, se esforce, embora seja difícil, mas você deve se esforçar e deve realizar. Mas, e algum inimigo que a gente sabe que não gosta muito lá da gente, né? Pergunto a ele. Ele não tem interesse nenhum em me bajular. Então ele vai dizer a verdade, olha, isso que você está fazendo é coisa de bandido, não faça. É coisa errada, está errado. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Então muitas vezes nós temos essas oportunidades, né, de dialogar com os nossos amigos, com aqueles que consideram, nós às vezes nos consideramos nossos inimigos, às vezes não são, às vezes eles nos consideram seus inimigos sem saber porquê. Talvez porque em outras existências nós criamos um clima de inimizade que agora estamos aí tentando parar, acertar as arestas. Se puder dizer, então no final do dia, se eu puder dizer que as minhas ações foram em maior quantidade benéficas, boas, né? Eu poderia dizer que estou no caminho correto a seguir. Se a maior parte foi negativa, eu tenho muita coisa a corrigir. E isso me fortalece, nos fortalece a cada um, porque nós estamos conhecendo a nós mesmos. Eu vou vendo as minhas tendências, eu vou ouvindo da minha consciência, olha, você gosta disso, mas isso não é correto. Você não quer fazer tal coisa ao seu irmão, ao seu semelhante, mas isso é necessário fazer. E por que é necessário? Porque o bem que eu faço, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Porque eu sei que a vida continua. Porque eu sei que eu estou na Terra para reparar equívocos. Que eu sei que eu estou na Terra para ajudar o meu irmão ou o meu semelhante, da mesma forma como ele me ajuda. É uma corrente. Eu estendo a mão para ajudar aqueles que necessitam do meu amparo, do meu apoio, da minha solidariedade, da minha palavra de conforto e de amizade. Mas, por outro lado, a minha outra mão está sendo amparada por irmãos que podem me socorrer e me socorrem, porque eu necessito também de socorro nessa jornada, nessa escalada de evolução e de progresso. Mas é necessário ter esse conhecimento da certeza da vida eterna, das possibilidades de progresso através da reencarnação. Essas informações são demonstradas pela experimentação mediúnica. Tem aqui o curso Coen, né? Isso induz ou deveria induzir o ser a uma expressiva análise dos seus conteúdos comportamentais, impondo a transformação moral para melhor, sem a qual perde o significado, o objetivo que se reveste. Então, saber que a vida é eterna, que o meu espírito, o espírito de cada um de nós não morre e vai renascendo, vivendo experiências encarnadas, experiências quando retorna no plano espiritual. Estamos todos aqui para evoluir, fomos criados simples, mas perfectíveis, uma perfeição relativa, porque perfeito somente é Deus, mas uma evolução, um progresso, um aperfeiçoamento. Como Jesus também foi um espírito, é um espírito que evoluiu, que já evoluiu, que chegou às esferas crísticas, que um dia também chegaremos. Quanto teremos que caminhar, quanto teremos que sofrer, muito disso depende de nós, da nossa vontade de exercitarmos o nosso livre-arbítrio, quanto antes, no bem, no amor ao próximo. Jesus resumiu todos os ensinamentos, né? Amar a Deus o primeiro sobre todas as coisas, amar ao próximo e como a você mesmo, como a mim, né? Por quê? Porque eu aprendendo a me amar, eu vou amar o meu próximo, porque o bem que eu quero para mim, eu sei que ele também merece e tem direito. E amando o meu próximo, eu sei que eu devo amar a Deus, porque ele é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. E para encerrarmos, né, nós trouxemos uma lição do escritor russo Leon Tolstói,
que viveu de 1828 a 1910 e que relata uma visita de Jesus. E o tema é a visita de Jesus. Essa história vai nos ajudar a compreender o verdadeiro significado de viver e sentir Jesus. Nos dá a oportunidade de refletir a respeito dos benefícios da lei de amor pela prática da caridade, ensinada por Jesus como sendo o maior ou o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Allan Kardec pondera a respeito: caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. O único, não falou que tinha outros, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. O aldeão russo, muito devoto, pedia constantemente em suas orações que Jesus viesse visitá-lo, na sua humilde choupana. Na véspera de Natal, sonhou que o Senhor iria aparecer-lhe e teve tanta certeza da visita que mal acordou, levantou-se e começou a pôr a casa em ordem para receber o hóspede tão esperado. Uma violenta tempestade de granizo e neve acontecia lá fora, e o aldeão continuava com os afazeres domésticos, cuidando bem da sopa de repolho, que era o seu prato predileto. De vez em quando ele olhava, observava a estrada, sempre à espera. Decorrido algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava, caminhando com dificuldade em meio à borrasca de neve. Era um pobre vendedor ambulante, que conduzia às costas um fardo bastante pesado. Compadecido, saiu de casa e foi ao encontro do vendedor. Levou-o para a choupana, pôs sua roupa a secar ao calor da lareira e repartiu com ele a sopa de repolho. Só o deixou ir, embora depois de ver que ele já tinha forças para continuar a jornada. Olhando de novo através da vidraça, avistou uma mulher na estrada coberta de neve. Foi buscá-la e a abrigou na choupana. Fez com que sentasse próxima à lareira, deu-lhe de comer, embrulhou-a em sua própria capa, não a deixou partir enquanto não readquiriu forças suficientes para a caminhada. A noite começava a cair e nada de Jesus. Já quase sem esperança, o aldeão foi novamente à janela e examinou mais uma vez a estrada coberta de neve. Distinguiu uma criança e percebeu que ela se encontrava perdida e quase congelada pelo frio. Saiu mais uma vez, pegou a criança, levou-a para a cabana, deu-lhe de comer e não demorou muito para que a visse adormecida ao calor da lareira. Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer também junto ao fogo. Mas, de repente, uma luz radiosa iluminou tudo. Diante do pobre aldeão surgiu risonho o Senhor, envolto em túnica branca. Ah, Senhor, esperei-o durante o dia inteiro e não apareceste, lamentou o aldeão. E Jesus lhe respondeu: já por 3 vezes hoje visitei a tua choupana. O vendedor ambulante que socorreste, aqueceste e destes de comer, era eu. A pobre mulher a quem destes a capa, era eu. E essa criança que salvastes da tempestade também sou eu. O bem que a cada um deles fizestes, a mim mesmo o fizestes. O personagem da história de Tolstói demonstra irrestrita certeza de que Jesus o visitaria. Assim, após as preces, organiza-se para a recepção do amado visitante. Limpeza e arrumação da moradia, preparo do alimento favorito, aquecimento da residência, etc. Tudo isso, porém, não o impede de agir com compaixão e solidariedade ao atender
pessoas necessitadas de auxílio que aparentemente surgiram por acaso naquele dia. Socorre prontamente o pobre vendedor que se encontrava subjugado pela nevasca, providencia a secagem de suas vestes e lhe oferece um prato de sopa. Atende gentilmente uma mulher desabrigada, oferecendo-lhe alimento e segurança no lar. Por último, socorre amorosamente uma criança perdida, quase congelada de frio, prestando-lhe os cuidados imprescindíveis à sobrevivência. As ações do humilde aldeão demonstram como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão, que jamais deve se afastar do propósito de auxiliar o próximo, de acordo com as próprias possibilidades. Em nenhum momento aquele cristão especula como e por que aquelas pessoas chegaram ali, de onde vieram e para onde iriam. Dispôs-se a servi-los, oferecendo-lhes o melhor do que possuía, ainda que o seu coração e a sua mente guardassem a expectativa da visita do Senhor. E ele simplesmente fez o bem. Sentir Jesus é tornar vivo todos os seus ensinos. O menor gesto, magnetizado pelo amor que o Mestre nos demonstrou, é senti-lo e multiplicá-lo como próximo. A história nos transmite a oportuna lição de que todos os dias Jesus nos visita por intermédio dos inúmeros necessitados, encarnados e desencarnados, que transitam no mundo rogando amparo e proteção. Jesus está sempre nos visitando, nos amparando e nos fortalecendo, para que atendamos aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, que no momento necessitam mais do que nós. Que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam, protejam e guiem a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.